Pessoal, tudo bom? Então, estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre formalização de empresas. Então, afinal de contas, né? Uma coisa que eu gosto sempre de perguntar para o empreendedor, né? É assim, o que precisa passar pela cabeça do empreendedor, né? Muitas vezes o foco está em qual é o produto, quem é o cliente, como é que eu vou chegar nesse cliente, como é que eu vou fazer para validar o meu produto. Então, existem muitas perguntas que passam realmente na cabeça do empreendedor, e ele quer saber, afinal de contas, o que eu tenho que focar, como é que eu tenho que focar. Então, o que eu queria conversar com vocês, assim, um pouquinho, é na questão de quais são os pontos que eu tenho que estar atento para o meu negócio, né? Afinal de contas, não é só cliente que eu tenho que estar olhando, eu tenho que olhar outros aspectos também que são bastante importantes. E aí, nesse sentido aí que eu vim agora falar um pouquinho com vocês sobre essa questão de formalização do negócio, de aspectos contábeis. Antes de tudo, antes de mais nada, é importante que eu deixe registrado aqui, né, que não basta a gente só pensar em tudo que eu tenho que fazer para o meu negócio, eu preciso ter parceiros, bons parceiros. E começa que um dos principais parceiros para o meu negócio, bem, é com quem eu vou contar que cuide desses aspectos legais. Então, normalmente, quando eu estou começando um negócio, vou abrir uma empresa, eu tenho que buscar um escritório de contabilidade. A gente também chama de organização contábil, organização de serviços contábeis. Hoje a gente tem muitos escritórios, a gente tem plataformas que possibilitam também a abertura, mas o que é muito importante? Vocês têm que ter alguém que vocês possam estar conversando. O contador, normalmente os escritórios de contabilidade também oferecem serviço jurídico, que também é fundamental. Eu vou falar brevemente com vocês alguns aspectos. Então, isso é fundamental que vocês tenham em mente. Eu preciso ter um parceiro para o meu negócio para me dar um suporte, tanto na questão societária, na questão legal, quanto na questão jurídica. Então, as organizações de serviços contábeis ou escritórios de contabilidade, eles têm essa competência. Mas é muito importante que vocês conheçam o potencial. Podem existir escritórios que não tenham uma ênfase muito na questão gerencial, na questão do negócio em si, e é importante que vocês tenham essa conversa. Por quê? Porque conforme o negócio vai andando, vai mudando as suas características, a sua estrutura, e aí tem alguns aspectos legais que ela já não pode mais fazer. Então, é importante vocês terem sempre esse suporte. Mas, falando com vocês, né, dessa questão de o que tem que passar na cabeça do empreendedor, né? Então, quando se fala em termos de negócio, ele tem que ver qual é o melhor tipo societário, regime de tributação, restrições pré-operacionais, dependendo do que eu estou fazendo, é importante para ver se é questão de licença, de autorização governamental, a questão das responsabilidades, a diferenciação do sócio com o administrador e todas as responsabilidades que vêm por aí, a questão de como é o funcionamento das retiradas dos sócios, né? Os riscos de dívidas sociais que envolvem o patrimônio pessoal, então é importante a gente ter isso em conta. E a importância, importantíssimo, a questão dos relatórios contábeis para o acesso de capital de terceiros. Então, nesse contexto aí que eu quero chamar a atenção de alguns pontos para que vocês possam aproveitar bem, né? E entrar com o pé direito no negócio. Então, tem uma palavra-chave que é planejamento. Então, para começar a empreender, é importante a gente planejar. E o planejamento, ele é fundamental porque existem estudos, e agora mesmo nesse período de pandemia, o que se percebe? Empresas que não estão bem planejadas, mesmo que eu pense assim, mas é muito pequeno, ainda não cresci, ainda não estou no ponto, depois eu penso no planejamento, mas o mínimo de planejamento que requer algumas ferramentas, alguns controles, ele possibilita a empresa estar melhor organizada, né? Então, a ideia do planejamento de certa forma, analisar todas as possibilidades que eu tenho condições de ver, de verificar, e definir metas, definir passos, né? Então, tem um estudo no material que foi disponibilizado do Sebrae que justifica, que mostra o porquê que as empresas fecham em tão pouco tempo de vida, né? Então, ou seja, o índice de mortalidade das empresas é muito alto. Então,
Um dos pontos principais é a falta de planejamento prévio. E aí, falta de planejamento em relação ao quê? A não ter informações. Porque planejamento é isso, eu ir em busca de informações que possam me auxiliar para evitar algum tipo de problema. E aí, a falta de informações, seja dos clientes, como eu tinha começado para você, as informações sobre fornecedores, de localização, de qualificação da mão de obra, de número de concorrentes, de investimento necessário e da própria estrutura da organização. Porque muitas vezes eu não me dou conta de alguns aspectos, e aí o que acontece? Eu acabo pagando o dobro, acabo perdendo dinheiro, né? Então, dentro desse contexto, eu falei para vocês os aspectos contábeis, né? Tem 3 pontos-chave que são bem importantes. A questão do patrimônio, de entender o patrimônio, o que é meu, o que é da empresa. A questão dos demonstrativos, a importância de entender os demonstrativos, e a questão do custo com mão de obra. Então, a primeira coisa para a gente compreender o patrimônio, a gente tem que saber a diferença entre o que é uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Pessoa física somos nós, pessoas, e a pessoa jurídica é a empresa. E existe, gente, é muito importante, tem que ter uma separação. Né? Quando a gente pensa o que constitui uma pessoa jurídica, é só a gente imaginar, é a mesa, é a cadeira, é a marca, é o computador, é tudo aquilo que faz parte da minha empresa constitui o corpo dela, é a parte estrutural dela. Essa é a pessoa jurídica. Então, o dono da empresa, as contas do dono da empresa, pessoais, não são da empresa. Isso é uma responsabilidade dele. E aí é uma questão muito delicada e muito importante. E aí a gente tem um pilar da contabilidade, que são os princípios fundamentais, e um deles que eu acho um marco muito importante, que o empreendedor tem que levar em conta, que é o da entidade. Ou seja, é uma pessoa para quem é mantida a contabilidade. Os sócios e a empresa são pessoas distintas. Não se deve confundir o dinheiro da empresa com o dinheiro do sócio. Ah, mas eu tenho a empresa para poder ganhar dinheiro. Tudo bem, então tem as suas retiradas, tem o seu prolabore, tem o seu ganho em cima dos rendimentos da empresa. Agora, misturar, mas eu faço na minha casa. Bem, então eu preciso ter uma provisão de que uma parte do que a empresa gera tem que me repor o aluguel. Por quê? Porque isso tudo depois vai fazer parte para fazer uma precificação. Se vier uma oportunidade, alguém quiser comprar a minha empresa, eu tenho que ter ideia dos custos efetivos da empresa. Eu não posso envolver, colocar custos ali que não são da empresa, que são particulares, tá? Então, esse é um princípio muito importante, deixar as contas separadas. A gente atende ali com a empresa júnior, ou até mesmo agora no projeto que a gente está atendendo emergencial das organizações. Então, a mistura confunde um pouco, porque daí a gente não sabe o que é prioritário da empresa, o que é prioritário do indivíduo. Um outro pilar muito importante na contabilidade é o da continuidade. Isso é essencial. As empresas não abrem para fechar, elas abrem para ficar, para serem abertas. Eu não quero mais, então vende, outro continua, né? Então, assim, é quebrar um pouco o paradigma, né? Que às vezes as pessoas pensam assim, eu vou ter um monte de empresa porque eu não quero pagar tanto imposto. Não, existe um crescente, a gente quer que uma empresa, ela comece micro, pode ser um MEI, eles transformam um microempresário, uma pequena empresa, uma média empresa, uma grande empresa, uma empresa por ações. Então, esse seria o processo natural das organizações. E esse princípio da continuidade, ele visa isso. Ela está em funcionamento com prazo indeterminado. Então, a gente não pensa que a gente vai abrir uma empresa para fechar. A gente pensa que vai abrir uma empresa para que ela faça sucesso e que se eu não quiser continuar, eu mesma, eu venda e ela tenha uma continuidade, tá? Em relação também à questão do patrimônio, né? Então, o patrimônio de uma organização constitui os bens e os direitos que ela tem, que são os aspectos dela, né? O bem é aquilo que pertence a ela e o direito é aquilo que alguém deve para ela, né? Então, seja o meu cliente, por exemplo, né? O cliente está me devendo pagar, eu vendi, mas ele me deve. E os bens é aquilo que compõe a empresa, o dinheiro que está no banco, o dinheiro que está em caixa, são os imóveis, né? A parte de móveis e imóveis, a estrutura física. E do outro lado, a gente tem a questão das obrigações, que é tudo aquilo para quem ela está devendo seus fornecedores, é um empréstimo que ela tomou, enfim. E as obrigações também diz respeito também à questão do próprio patrimônio líquido, né? Aquele capital investido que normalmente, muitas vezes, somos próprios sócios que investem, colocam um capital social. Então, é importante, né? Claro que agora a gente está falando
falando brevemente, mas é muito importante que cada empreendedor, independente da sua área, mesmo que tenha um bom contador, busque entender o que são esses conceitos, busque entender o corpo da sua empresa, como é que ela está em relação aos seus bens, como é que ela está em relação aos seus direitos, como é que ela está em relação às suas obrigações. Eu preciso conhecer o meu negócio. Eu não posso só pensar, eu só tenho que vender, vender, vender e eu não tenho lucro. Eu preciso entender como empreendedor por que o lucro está tão abaixo do esperado, onde que esse dinheiro está indo, por que que esse dinheiro não está entrando, por que que está saindo demais. Isso é conhecer a estrutura do patrimônio da organização. E para isso a gente tem as demonstrações contábeis, né? As duas principais que eu sempre digo que, mesmo que não seja da área de contabilidade, que busque conhecer, que busque compreender o entendimento da lógica contábil, né? O que é o bem e o que é o direito. Então, existem dois demonstrativos que eu super recomendo para ter um entendimento bem positivo, que é o balanço patrimonial, que busca, então, esse equilíbrio, tem que ter a história do débito e crédito, né, para quem está acostumada com o extrato bancário, mas a lógica da empresa é bem importante, e a gente tem a demonstração do resultado, que a gente chama também de DRE, que é onde mostra para onde foi a minha receita. Então, eu começo com a minha receita e vou distribuindo o que foi de custo, o que foi de despesa, e aí abro para todos os elementos que vão, todos os gastos, né, que vão compor a minha composição do meu negócio, tá certo? Bem, um outro aspecto importante é que a contabilidade, esses demonstrativos, eles não servem só para o dono da empresa. A gente tem vários usuários dentro que precisam dessas informações. Assim como nós, outros também querem ter a garantia, né, de que vão receber. Então, muitas vezes, o nosso próprio fornecedor, né, ele vai querer ter a garantia de que esse cliente tem capacidade para me pagar. Então, nós termos esses demonstrativos e termos essas informações, ela é fundamental. E o usuário da contabilidade é banco, é fornecedor, é sindicato, órgãos de classe, funcionários, concorrentes, investidores e ainda o governo. Tá? Além dos donos da empresa. Então, a gente tem que pensar que a empresa é um sistema aberto e eu tenho que ter um fluxo e geração de informações. Bem, então agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de empresas. O que são os tipos de empresas? Na verdade, a empresa, quando ela for constituída, vai depender da sua estrutura, como que ela vai dar essa arrancada. Então, assim, a gente tem dois documentos bem importantes. A gente tem o Código Civil, que trata da regulamentação das sociedades, e a gente tem a Lei das SAs, que trata sobre as sociedades anônimas. Então, como eu falei para vocês, o ideal é que a empresa comece o cara individual, né, ali sozinho, pequeno negócio, e bum, chega lá e vira uma SA. Esse seria o percurso normal. Então, aí tem no material de vocês, tem um quadro que sintetiza bem essa questão dos tipos de empresa. E aí, os tipos, eles vão se caracterizar principalmente pela estrutura que ela vai estar formada e pelo porte. Então, ela vai ter o que a gente chama assim de enquadramento pelo seu faturamento, e aí, como é que eu vou chamá-la e o porte dela. Então, vai depender do faturamento. Então, eu posso ter, vamos lá, eu posso ter uma empresa, né, tem uma matriz, eu posso ter um empresário individual, né? Esse empresário individual, ele pode ser um MEI, ele pode ter uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, ou ainda uma empresa normal, tá? O que vai depender? Se o faturamento for até 81 mil, então ele vai se enquadrar, tá? O enquadramento do faturamento como um MEI. Mas olha lá, o MEI, depois eu vou passar para vocês, e tem um site bem legal para vocês explorarem, não é qualquer atividade que pode ser MEI. Ah, mas eu faturo menos de 81, mas depende a atividade. Então, o MEI tem isso, é o faturamento e tem que ver o tipo de atividade. Se faturar até 360 mil, pode ser constituído como uma microempresa. Se faturar entre 360 até 4,8, vai se constituir o porte, né, o enquadramento como uma empresa de pequeno porte, tá? Então, e o que é uma empresa normal? Uma empresa normal, e aí eu acho
interessante, né? Porque, assim, muito, muito antigamente, de ter todas essas classificações, só existiam empresas. E aí vem aquela questão, era muito alto os impostos, era muita carga tributária. E era mesmo para todas elas, todas eram a mesma regra. Então, com o passar do tempo e essas questões foram sendo mais flexíveis, foram se mudando, então vamos fazer regras para empresas menores. Então, por isso, quando a gente fala assim, uma empresa normal, é uma empresa que tem um faturamento anual acima de 4,8 milhões, e aí ela não vai se enquadrar como uma empresa de pequeno porte, nem como uma microempresa, nem muito, muito menos como um MEI. Mas o que, que muda tudo isso? O que muda é que existem benefícios fiscais para as empresas que têm um faturamento menor. E aí, isso aqui, por isso que é importantíssimo vocês terem sempre por perto alguém entendido para estar dando esse suporte. Porque, por exemplo, assim, essas mudanças, elas mudam. Muda, não é uma coisa que está e tá posta e não vai mudar nunca mais. Não. Pode ser que alguma atividade entre no rol de atividades que podem ser constituídas como MEI. Pode ser que tenham atividades que possam ser incluídas como para um tipo de tributação pelo Simples, com lucro presumido. Então, é muito importante vocês terem um suporte em relação a isso, porque é bastante dinâmica essa questão legal de tributos, né, e especialmente benefícios fiscais. Um outro ponto também, um outro tipo de empresa, além do empresário individual, é a ENELI, que a gente chama também, que também pode se caracterizar como microempresa e como empresa de pequeno porte, e também a sociedade limitada, tá? Então, no material, tá ali um pouco mais detalhado, até porque a minha conversa aqui é rápida, breve, então é importante que vocês se detenham e consultem os links que estão ali disponíveis para que vocês possam ver e perceber, assim, a diferença entre um microempreendedor individual, quem é que pode ser, como que pode ser, quais são as suas responsabilidades, o que, que é uma microempresa, o que, que é uma empresa de pequeno porte, ou uma EPP, como a gente chama, né? O que, que é uma empresa de médio, o que, que é uma empresa de grande porte, né? Entender, assim, a diferença do empresário individual, quando que eu vou ter uma sociedade limitada, quando que eu posso ter um sócio, qual é o benefício, porque para cada uma delas existem regras bem específicas, né? Até o ponto de eu chegar assim, eu quero... Não, na verdade, nós vamos montar uma sociedade limitada. Por quê? Porque tem mais sócios, tem mais pessoas investidas, e aí eu vou estruturar a forma seguindo o enquadramento, o perfil que eu tenho. Até a questão de chegar e ter uma visão de futuro, uma sociedade por ações, né? Quantas empresas começam pequenas com poucos sócios e elas acabam abrindo, indo a mercado e aí constituindo aí uma sociedade por ações. Outro ponto bem interessante também é perceber não, né? É saber de fato. Mas eu não vou ter que abrir minha empresa, agora é hora de abrir minha empresa, como é que eu faço isso? Bem, primeiro, para abrir uma empresa, aí aquilo que eu tinha conversado lá no início, preciso ter uma orientação e ter um apoio de um escritório, de uma organização de serviços contábeis. Busquem referências, é importante com contatos próximos, né? Se eu estou precisando, é importante saber o nível de atendimento que vai receber, porque contabilidade não pode só entregar guia para pagamento, ela tem que dar um suporte para o empresário, tá? Isso é muito importante. Hoje, para abrir uma empresa, tá tudo muito digitalizado, tá, gente? Não é uma coisa assim que demora muito tempo. Então, os escritórios, eles estão preparados para fazer todas as solicitações de abertura de forma digital. Obviamente, precisa documentações, assinaturas, certificações, porque vocês estão passando essa missão, né, para o escritório de contabilidade e que, ainda mais, o próprio contrato social precisa ter o aval de um advogado. Então, tudo isso é importante vocês levarem em conta, tá? O custo disso vai variar de escritório para escritório, mas ele pode chegar, dependendo das especificidades, pode variar entre 1 a 3 salários mínimos, tá? O tempo médio vai depende de cada região, de cada estado, enfim, né? Isso, de novo, tem que ver com o escritório que está fazendo o atendimento, dando suporte para vocês. Bem, o que é importante, né? Quando a gente abre uma empresa, quando vai abrir uma empresa, mesmo que se vocês resolverem assim, eu não quero ter um contador para fazer isso, não vai conseguir, porque precisa ter um advogado também, tá, gente? Mas assim, para entender por que demora, às vezes demora não é de um dia para o outro,
né? Tem que fazer uma série de coisas. Tem que, para entrar, por exemplo, precisa ter registro na prefeitura, no Estado, na Receita Federal, na Previdência Social, na entidade de classe, na Secretaria do Meio Ambiente, dependendo das atividades que eu tenho, e aí vai dependendo da área de atuação que eu estou querendo. E é isso que demanda muito tempo, tá? O primeiro passo é a questão da viabilidade legal do negócio. A viabilidade legal do negócio é fundamental. Então, antes de iniciar todo o processo, eu tenho que ver se o registro de funcionamento está ok, dependendo da atividade que eu exerço, se eu posso fazer naquele bairro onde eu pretendo me localizar, onde eu pretendo fazer aquilo ali. E isso não significa que eu já posso começar a funcionar. Então, eu tenho que ter um registro de funcionamento. O outro ponto-chave é o contrato social, que é a peça mais importante do início da empresa, né? Então, é onde vai estar o interesse das partes, o objetivo da empresa, o objeto da empresa, a descrição do aspecto societário, como é que vai constituir essas pessoas que estão envolvidas, quem vai fazer o quê, quem vai colocar quanto, quando vai integralizar o recurso, e precisa ter a chancela de um advogado e de um contador. Bem, o registro do CNPJ, ele vai ser feito, né, hoje, praticamente todas as questões tributárias, elas são feitas online, e para isso, então, o dono da empresa precisa dar certificação para que o escritório de contabilidade possa fazer todos os encaminhamentos, né, e a parte que todo mundo dói, né, que é a parte de tributação. Ah, meu Deus, e quanto que eu vou pagar de imposto, né? Então, aí é outro ponto-chave bem importante. A gente estava falando lá naquela tabela que eu tinha comentado para vocês, e naquela tabela, as empresas, elas têm opções tributárias, né? Opções tributárias. Ah, mas como é que eu vou optar? Como é que é optar a forma de tributar? Vai depender o que é melhor para a empresa. E o que isso determina, né? Como é que a gente determina essas opções? Primeiro, o porte da empresa, e aí eu digo para vocês, o porte estrutura de gasto de uma empresa, tá? Então, vamos lá. Antes de falar na forma de tributar, vamos falar dos tributos que existem, né? Então, a gente tem tributos. A gente tem o COFINS, que é uma contribuição para financiamento da Seguridade Social, que ele é federal. Então, a gente tem a contribuição social sobre o lucro líquido, que é federal. Tem ali no material que eu estou disponibilizando para vocês uma outra tabela para vocês terem, mas uma hora a base de cálculo é faturamento, outra hora a base de cálculo é produto, outra hora a base de cálculo é o lucro. Pois é isso aí, gente, é bem isso mesmo, é um conjunto. Então eu tenho que entender onde incide o quê. Então, COFINS e a contribuição sobre o lucro são tributos federais. ICMS, IPTU, IPVA também são tributos, né? Com incidência sobre produtos, sobre imóveis, sobre veículos. Eu tenho o imposto de renda das pessoas jurídicas, que ele pode ter incidência ou sobre o faturamento ou sobre o lucro líquido, assim como a contribuição social também, esse é um ponto bem chave. O que muda? Muda a forma de tributação da empresa, né? Se a empresa, o regime de tributação, se ele é pelo lucro real ou se ele é lucro presumido, ou ainda se ele é pelo Simples Nacional. Meu Deus do céu! Para tudo! É isso aí mesmo, gente. É isso que confunde muitas vezes o empreendedor. Por isso que é importante sentar e ver. Deixa eu ver a estrutura do meu negócio. O que é viável? Ah, eu posso ser um MEI, então eu vou pagar pelo SIM. Eu posso ser uma microempresa dentro das atividades previstas pelo Simples? Posso, então eu vou pagar pelo Simples. Ah, o que muda? Muda os percentuais. Quanto menor, menos se paga. Essa é a lógica. Por isso que a empresa normal, que era para todo mundo, quebrava muita gente. Então, eles foram diminuindo. Não, uma empresa menor, ela vai pagar menos, tá? Então, o que é importante? Tem em conta que tem vários tributos. Tributos a nível federal, estadual e municipal. E o que é importante, né? Existem alguns que são específicos muito de natureza de serviços. Prestação de serviço vai pagar ISSQN, e essa vai para o município. Qual é a alíquota? Vai depender do município onde a empresa está atuando. Porque muda, pode variar de 3, 4, 5, dependendo onde ela está instalada. A questão de ICMS também vai depender de cada estado, né? Incide sobre produtos. E os demais que vão incidir sobre faturamento
ou sobre o lucro, né? Ele vai depender muito dessa estrutura da natureza da empresa. Tá? Então, ali no material também coloquei ali uma explicação breve o que é o Simples Nacional, o que é o lucro presumido e o lucro real. O lucro presumido é engraçado, porque a gente fala que é lucro presumido, mas o imposto não é sobre o lucro, é sobre o faturamento. É como se a gente presumisse um lucro, mas o percentual é sobre o faturamento. E muitas vezes é melhor pagar um percentual muito menor, obviamente, né, sobre o faturamento do que pagar lá uns 30% sobre o lucro da empresa, tá? Então, isso sempre quem vai estar dando melhor orientação para vocês na hora de definir é o escritório de serviço contábil. Por quê? Porque eu não posso começar com lucro presumido e no meio do ano eu me dou conta assim, mas aí eu não estou tendo lucro agora e eu não posso mudar simplesmente o meu regime de tributação no meio do ano. Ao final do ano, sempre o contador tem que dizer o que é melhor. É melhor que a gente continue com lucro presumido, né? Ou é melhor que a gente faça com lucro real. Não posso mudar a regra do regime no meio do caminho. E aí, uma outra etapa depois, né, do regime de tributação definido é, então, ter o alvará de funcionamento. Então, com o alvará é que a gente vai ter a viabilidade legal e local do negócio. E como eu tinha comentado com vocês, depois de estar passando essas etapas, né, então, o cadastro da Previdência Social, especialmente quem estiver trabalhando, vai estar contratando pessoas, né, para ter isso. E, por fim, né, um dos pontos mais importantes é a questão do aparato fiscal, que vocês têm que estar preparados para toda a infraestrutura para emissão de notas, né, fiscais no momento das vendas de vocês, porque todo esse registro ele deve estar, né, ele vai tramitar e a nível de governo, a nível de controle operacional e do negócio de vocês. Tá? Um outro ponto interessante, importante, que eu acho bem bacana também, que existem muitas leis de incentivo para os negócios. Então, é importante vocês estarem atentos a isso, porque isso também é uma forma de estar buscando um benefício fiscal, aproveitando uma oportunidade que pode estar alavancando o negócio de vocês. Tá? Então, espero que tenha sido proveitoso aí a nossa fala e que vocês tirem bastante proveito. Estejam atentos, busquem informações, conheçam o que é gerenciar uma empresa, o que eu preciso para gerenciar uma empresa, porque são pontos fundamentais. O que eu venho acompanhando, percebendo que muitas vezes o empreendedor acaba não tendo esse foco, acaba não cuidando disso. E quando acontece uma eventualidade, um aperto, uma pandemia, se isso não tiver sob o domínio dele, num desespero ele não consegue nem saber para onde é que ele está olhando. Então, a estrutura legal da empresa, ela é muito importante, ela está no controle do empreendedor, tá bom? Tudo de bom, até uma próxima, desejo sucesso para todos.